Quantas ações eu deveria ter em carteira para maximizar os meus retornos a médio e longo prazo? É justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então, se você já é um investidor casca grossa, já faz o seguinte, deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais. E caso ainda não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva apertando no botãozinho vermelho ali e também ativa a notificação. E nesse vídeo eu separei 5 pontos aqui para a gente compreender quantas ações a gente deve ter na carteira e lá no final eu vou mostrar aqui, ó, quantas ações esse rapaz aqui, ó, quantos ativos Felipe Guimarães tem na carteira. A gente vai ver outras pessoas aqui que dão suas opiniões e eu vou dar minha opinião aqui também, como outros estudiosos aí desse assunto, beleza? O primeiro ponto para quem está começando é compreender o que é a diversificação. E a diversificação serve para reduzir o risco da ruína. Eu sei que vários investidores, quando estão iniciando, tendem a concentrar muito, querem ter ali 2, 5 ativos, geralmente ativos arriscados, que ouviu alguém falar que tem um potencial absurdo de valorização e aí compram aqueles ativos. E aí me perguntam, né? Pô, Felipe, tem como perder todo o dinheiro investindo? Eu costumo dizer que é praticamente impossível perder todo o dinheiro investindo. O problema é que as pessoas acham que estão investindo, mas muitas vezes estão especulando ou simplesmente estão fazendo uma apostinha em alguma ação ali e aquela ação, porventura, se desvaloriza de forma muito abrupta, muito severa e acaba perdendo muito dinheiro, acaba vendendo lá e saindo com prejuízo absurdo e falando para os familiares, para os amigos, pô, perdi dinheiro investindo. Não, você não estava investindo, você estava especulando, fazendo uma aposta ali. Quando a gente diversifica de forma inteligente, a gente acaba por diluir muito o risco, tá? E o segundo ponto que eu quero que tu compreenda é justamente sobre correlação. Então aqui a correlação a gente vai mensurar aqui em uma escala de -1 até 1, onde a gente tem -1 como a correlação 1, na verdade, a gente tem uma correlação positiva. Se a gente consegue ter uma correlação de 1, a gente chama de uma correlação perfeita. Positiva perfeita, ou seja, se a gente tem 2 ativos e um ativo se valoriza, o outro ativo, se for uma correlação de 1, ele vai se valorizar exatamente na mesma porcentagem. Na vida real é muito difícil a gente ver esse tipo de correlação, tá? E o que a gente deve buscar para a nossa carteira? São ativos com correlação negativa. Isso faz com que a gente acabe diversificando de uma forma inteligente. Muitas pessoas acabam diversificando de uma forma burra, né, por assim dizer, porque simplesmente descobriram que tem que diversificar e comprar os ativos lá. E a pessoa compra qualquer coisa e muitas vezes a carteira dela vira uma carteira Frankenstein, que eu chamo, né? Porque a gente deve buscar uma carteira com correlação negativa. Ou seja, por exemplo, uma variável, né? O preço dos combustíveis, não, o preço do petróleo, o barril de petróleo internacional, ele se valorizou. E aí o que acontece, né? O cara é um apaixonado pela aviação, então ele vai lá e investe em várias empresas de aviação, tanto no Brasil como no exterior. Ele está concentrando muito, por mais que ele esteja adicionando vários ativos, ele está especificamente no setor aéreo. E se o preço do barril de petróleo acaba aumentando, isso acaba impactando na querosene, que é o combustível dos aviões, né? E isso acaba impactando o custo dessas empresas e isso no futuro vai refletir de alguma forma na sua precificação. Então, aqui há uma correlação positiva. Claro que não é uma positiva perfeita, né? Porque os ativos vão variar, né, em maior ou menor grau, porém eles vão no mesmo sentido. Agora, se essa pessoa tivesse investido em uma empresa de petróleo também, a correlação já seria negativa entre uma empresa nesse sentido, nessa variável específica que a gente trouxe apenas da variação do preço do barril de petróleo, né, seria uma correlação negativa. Então, esse fator específico macroeconômico acaba gerando um impacto negativo na companhia aérea, porém positivo em uma empresa do setor de petróleo, porque agora ela vai vender a um preço maior, isso vai resultar um resultado maior para a empresa. Então a gente precisa diversificar dessa forma, pensando em correlacionar os ativos de forma negativa para que a gente tenha uma carteira que faça sentido, tá? A gente não pode ficar colocando muitos ativos do mesmo setor, porque dessa forma a gente acaba pulverizando a nossa diversificação e não colhendo uma diversificação interessante, tá? E a outra coisa que a gente precisa compreender aqui, que correlação é diferente de causalidade. E muitas vezes a gente vê principalmente na política, né? Quem está querendo defender um candidato A acaba trazendo informações econômicas para poder sustentar a sua tese e vice-versa, né? Então, por exemplo aqui, né, tem um estudo feito pelo David Lane Weber.
onde ele apresenta a correlação de 0,87, ou seja, bem próxima de 1, né? Uma correlação bem alta, ao longo de 1981 e 1993, onde ele percebeu que o desempenho do S&P 500 e a produção de manteiga em Bangladesh era de 0,87. Ou seja, né, se o cara está olhando lá para a produção de manteiga no Bangladesh, ele sabia que as 500 maiores empresas do mercado dos Estados Unidos iriam se valorizar. Só que não existe a menor correlação de causalidade real, né? A gente percebe que a produção de manteiga não vai impactar nos resultados da Microsoft. Porém, existe esse tipo de causalidade. Então, muitas vezes a gente vê, né, algum candidato ou algum influenciador trazendo informações para justificar uma melhora em algum índice e isso não tem nada a ver, né? Simplesmente é um dado ali jogado de qualquer forma para poder sustentar uma tese que não tem correlação com a realidade, beleza? Então, isso é algo interessante para que a gente possa perceber os fatos como eles são. Terceiro ponto, como diversificar. Então, 5 pontos aqui para a gente poder diversificar a nossa carteira. Primeiro deles, a gente pode diversificar por setores. Então, existem vários setores da economia onde a gente pode investir. Então, a gente pode investir no setor de energia, setor de saúde, setor financeiro, onde cada um desses setores vai responder de uma forma diferente aos fatores macroeconômicos que acabam impactando os mercados, tá? Setor de telecomunicação, imobiliário, de consumo, consumo cíclico e consumo não cíclico, tá? Então, dessa forma a gente consegue diversificar bem. Ah, Felipe, eu posso diversificar em ativos? Posso também. Então, eu não preciso escolher apenas uma empresa do setor de energia, né? Então, o setor de energia tem empresas lá de transmissão, de geração. Então, eu posso diversificar nesse sentido também. Pô, mas eu posso diversificar em uma empresa muito similar? Pode também, tá? A gente pode pegar, por exemplo, Oi e Vivo, né? Então, quem investiu em Oi mandou mal. Agora, quem investiu em Vivo conseguiu ter um retorno interessante. Outro exemplo que eu separei para vocês aqui, IRB e Porto Seguro, né? IRB é uma resseguradora e Porto Seguro é uma seguradora, né? Não é exatamente o mesmo modelo de negócios, porém um setor similar. Porém, IRB, a gente teve uma fraude dentro do balanço dela, né? Então, a gente percebe aqui, se a gente tivesse investido lá atrás, em 2017, quem investiu em IRB, em 2020 colheu um retorno absurdo ali, acima de 400%, porém, foi constatada uma fraude nos seus balanços, né? E isso fez com que quem tivesse investimentos lá desde 2017 acumulou uma perda de 77,87%. Porém, se a pessoa ela simplesmente diversificou, beleza, eu vou investir na parte de seguros, mas eu não vou investir somente em IRB, eu vou investir também na Porto Seguro. Beleza, Porto Seguro trouxe um retorno para a gente nesse período de 100%. Ou seja, se a gente pega a média dos retornos ali, pô, comparando ali, peguei R$1.000, 500 vai para IRB, 500 vai para Porto Seguro. A gente teve um retorno de aproximadamente 12,74%. Aí você pode se perguntar, pô, mas se eu tivesse colocado somente em Porto Seguro, eu teria um retorno um pouco acima de 100%. Sim, verdade. Porém, né, a gente percebe que mais importante que ter um retorno alto é ter um retorno consistente ao longo do tempo. Então, você estaria mais exposto a ter uma performance como o de IRB. Então, se tivesse investido somente em IRB, teria uma perda de 77%, que não é nada interessante. Então, dessa forma, a gente consegue diversificar, mesmo investindo em empresas do mesmo setor, do mesmo segmento. Isso faz com que a gente se mantenha ao longo do tempo como investidor. Outra forma aqui é através de classes de ativos. Então, por exemplo, a gente tem esse gráfico aqui que eu já mostrei em algum vídeo passado, onde a gente tem a correlação entre o Ibovespa e a taxa de juros, Selic. Então, quando a Selic está em alta, o Ibovespa acaba ficando mais em baixa. Os investidores eles tendem a buscar um investimento mais conservador em renda fixa. E vice-versa, né? Quando a taxa de juros cai, os investidores tendem a ficar mais gananciosos, entre aspas, digamos assim, né? Eles tendem a buscar um risco maior para obter um retorno superior também. Então, a gente diversificar entre classes de ativos, tanto de renda fixa e renda variável, é interessante. Então, dentro de renda fixa, a gente tem os investimentos pré-fixados, indexados à inflação, a gente tem vários instrumentos como CDBs, LCIs, LCAs, e dentro da renda variável, a gente vai ter as ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, ETFs, a gente tem vários instrumentos também para que a gente possa investir. Outro ponto que a gente precisa olhar aqui é a localização geográfica e também a fonte dessa receita, né? Qual é a localidade que vem aquela receita?
Então, o que eu costumo falar, né, é o risco geográfico, né, o risco que a gente tem de quem apenas quer investir no país de origem onde ele nasceu. Não faz o menor sentido, né? Se a gente nasceu no Brasil, eu vou investir somente no Brasil. Ah, se eu tivesse nascido no México, eu somente investiria no México. Se eu nasci nos Estados Unidos, só vou investir nos Estados Unidos. E o cara que nasceu na Venezuela, ele investiu somente na Venezuela, e aí, o que aconteceu com o patrimônio dele? Tá? Então a gente precisa se perguntar e entender que a gente precisa buscar mecanismos para poder proteger o nosso patrimônio, tá? E uma forma, hoje a gente tem a tecnologia a favor, então a gente consegue diversificar o nosso patrimônio de forma muito facilitada. Antigamente era difícil. Ah, beleza, pô, não tem como, tem que ter um patrimônio muito grande para poder mandar o dinheiro para fora, senão não vale a pena. Hoje em dia é altamente simplificado todo o processo de mandar dinheiro para fora, então a gente consegue se proteger do risco específico do nosso país, tá? E o segundo ponto aqui é entender a localização da fonte da receita daquele ativo que a gente quer investir. Então, por exemplo, a gente está investindo aqui em um ativo brasileiro. Então, eu separei aqui, separei dois, tá? Separei a VEG. Legal, a VEG é uma empresa brasileira, a gente está investindo aqui na Bolsa Brasileira, na VEG. Só que se a gente olha aqui as fontes de receita dela, né? Aqui a gente tem os dados até 2021. Tá? Deixa eu botar para o lado para que vocês consigam verificar aqui. Então, a gente percebe que no gráfico verde, a gente tem aqui feito e vendido no Brasil, 45,6%, mercado doméstico. 54,4% da receita vem do mercado externo, tá? Onde aqui na linha cinza a gente tem a produção dentro do Brasil e exportado, e a linha azul a gente tem aqui crescendo, que é feito fora do Brasil e também vendido fora do Brasil. Então essa linha aqui vem aumentando, que acaba trazendo uma segurança maior, porque se tem um problema muito grave dentro do Brasil, essa empresa simplesmente ela não vai deixar de existir. Ela passa a sua sede para outra região e simplesmente continua tocando seus negócios. Se a gente entra no site da Vega, não vou entrar aqui agora porque a gente não corta aqui os vídeos, né? Mas a gente consegue verificar lá as fábricas, os pontos comerciais que ela tem em várias localidades do globo, tá? Então é uma empresa global, apesar de estar com a sua matriz aqui no Brasil. Outra empresa que a gente tem aqui como exemplo é a própria Apple, que é uma empresa dos Estados Unidos, né? Tu vai investir através dos Estados Unidos, porém é uma empresa que tem a sua fonte de receita bem diversificada. Então, é claro, boa parte da receita vem da América, com 39,84%, porém, ela tem 25,25% da sua receita vindo da Europa, 7,5% vindo do Japão, 18,78% vindo da China e 8,56% vindo do resto da Ásia, tá? Então, dessa forma a gente consegue perceber que uma empresa ela não está simplesmente dependendo única e exclusivamente do país dela de atuação. Então, se dá algum problema nos Estados Unidos, a empresa, é claro que vai ser terrível para a empresa, né? Vai ser um absurdo, vai ser um colapso bem forte. Porém, a empresa não deixa de existir, tá? Porque ela tem fontes de receitas em outros lugares, tá? Entenda aqui o meu ponto, para que você não fique exposto somente a uma única localidade. Então, você olha para uma empresa aqui do Brasil e percebe que o único lugar que ela consegue captar receita é vendendo dentro do Brasil. Então, se o Brasil passa por uma crise muito grave, muito severa, essa empresa ela vai deixar de existir com certeza, tá? Então, esse é o ponto para a gente diversificar esse tipo de fonte de receita também, tá? Não que você não possa investir em uma empresa que somente tem a receita vinda do Brasil, mas você precisa olhar outros mercados de receita daquela empresa que você está investindo, tá? E aí você vai conseguir diversificar de uma forma mais efetiva. Outro ponto também é avaliar o risco específico da empresa que você quer investir. Então, não é porque você está adicionando uma empresa ali que todo o risco de uma empresa é similar. Então, existem empresas consolidadas, empresas que já estão no mercado aí há décadas, apresentando lucros e lucros crescentes, com vantagens competitivas muito consolidadas, tá? E outras empresas que, por vezes, estão no processo ali de turnaround, ou seja, elas se tornaram empresas que dão prejuízo e estão passando por uma reestruturação para poder crescer, ou então uma empresa aí que está vindo com alguma proposta disruptiva que quer resolver um problema novo do mercado e para isso precisa de muito investimento externo. Então, se o investidor acaba não se interessando mais por aquele projeto simplesmente pode deixar de existir, tá? E aí acaba sendo um risco muito mais elevado. E por vezes quem está começando, né, quer muito investir em empresas aqui, estão em processo de turnaround e tudo mais, né? E aí acaba concentrando uma boa parte nesse tipo de empresa e a probabilidade é maior que essas empresas a longo prazo não sejam
todas elas vencedoras, algumas irão quebrar, tá? Então a gente precisa diversificar aqui também o tipo de risco que a gente quer associar na nossa carteira. Quarto ponto, quais são os tipos de risco que a gente tem? A gente tem o risco sistemático e risco que seria o risco não diversificável, né? E a gente tem o risco não sistemático, que seria o risco diversificável. Então, começando pelo primeiro aqui, risco não diversificável. É o risco que afeta todo o mercado em menor ou maior intensidade. Então, a gente tem o risco doméstico e o global, né? São riscos que a gente não tem o que fazer. Por exemplo, quais são esses tipos de risco, né? A gente tem aqui impostos. Se o governo decide aumentar o imposto, a empresa não tem controle sobre isso. Ela simplesmente vai ter que se virar com esse novo imposto. Inflação, a empresa não tem controle. São riscos que a empresa não tem o que fazer. Ela vai simplesmente ter que lidar e buscar a melhor saída. São riscos externos à empresa, tá? Ela não tem controle sobre eles. Então, o próprio câmbio, né? Algumas empresas acabam sendo impactadas de forma favorável, outras desfavorável com o câmbio. A gente precisa compreender e é mais um ponto que a gente pode buscar empresas para diversificar de acordo com isso. Taxa de juros, desemprego, uma guerra, tá? Então são vários fatores que acabam impactando as empresas que as empresas não têm como controlar esses riscos, tá? E agora em relação ao risco não sistemático, risco diversificável, né? É o risco que nós temos algum nível de controle sobre ele por meio da diversificação. Por vezes a empresa também ela pode tomar medidas que vão a favorecer, né? Ela pode desenvolver um novo produto, ela pode se destacar de alguma forma, criar algum tipo de vantagem, onde a empresa vai conseguir ter um resultado acima da média, tá? Ela consegue fazer algo. E aqui a gente tem esse gráfico que a gente consegue perceber a relação do risco e o número de ativos na carteira, que é justamente o que a gente quer perceber aqui. Pô, quantos ativos eu devo colocar na minha carteira? Colocar 100 ativos? Colocar 5 ativos? Quanto que eu devo colocar aí para diversificar de uma forma interessante? Então, existem vários estudos que mostram que quanto mais ativos a gente vai adicionando na carteira, a gente consegue reduzir o nosso risco diversificável aqui. Em azul, a gente tem risco diversificável. Porém, a gente tem uma linha constante aqui, que é o risco não diversificável. Esse risco, a gente não consegue ir abaixo dele para a gente ter um risco zero. A gente sempre vai ter o risco não diversificável. Mas dentro do risco que a gente consegue controlar, a gente consegue mitigar esse risco aqui, adicionando mais ativos. E agora a gente cai aqui em alguns teóricos que dizem para a gente qual a média de quantidade de ativos que acaba sendo interessante, tá? Então a gente tem aqui o primeiro, que seria o Markowitz, tá? Eu separei aqui, ó. O Markowitz, esse rapaz aqui, que já se foi, infelizmente, e o estudo feito por ele, né, aponta que até 20 ativos há uma diversificação máxima, e acima disso, a diversificação se torna pulverizada. Então, por Markowitz, aqui no estudo que ele fez, acabou chegando ao resultado de que colocar mais do que 20 ativos, você vai ter mais trabalho e o benefício da diversificação não vai fazer sentido, tá? Tu não vai conseguir diversificar mais, tu não vai ter um resultado acima da média por isso, tá? Tu simplesmente vai estar colocando mais ativos, vai ter que ficar estudando aqueles ativos e você não vai conseguir colher um benefício em relação a isso. Já o Joel Greenblatt, ele aponta que possuir 32 ativos pode reduzir até 96% do risco não sistemático, tá? Então ele já acredita que alguns ativos a mais ali você vai colher um benefício interessante, tá? Agora, esse rapaz bonitão aqui, quantos ativos Felipe Guimarães tem na carteira? Pessoal, eu gosto aqui, ó, que os meus ativos representem entre 3 a 5% da carteira. Então, se a gente faz um cálculo aqui, a carteira ela vai ter 100%, né? Uma carteira tem 100%. Então, se cada ativo acaba representando 3%, a gente vai dividir por 3 aqui, serão por volta aí de 33 ativos na carteira. E aí, pô, beleza, entre 3 a 5%. Isso faz com que a gente não tenha uma possibilidade de ter um ativo ali que ele vai se valorizar absurdamente e vai se tornar um multimilionário. É claro que tem alguns casos específicos que a valorização dos ativos ali acabam trazendo um somatório relevante, né? Mas na maior parte dos casos é provável que isso não aconteça na tua carteira, tá? E a gente consegue sim, dessa forma, ter uma performance interessante ao longo do tempo. Então, com isso, né, o que a gente busca aqui é reduzir o nosso risco de perda, tá? Porque quando a gente fica muito concentrado, a gente acaba vendo que a nossa carteira tem uma perda muito relevante.
E existem estudos que mostram também que a gente atribui um peso muito maior, o sentimento que a gente tem de quando a gente tem uma perda é muito superior do que o prazer que a gente tem quando a gente tem um ganho na mesma proporção. Então, por exemplo, se a tua carteira ela cai 20%, tu fica aqui, ó, arrasado. Meu, cara, minha carteira tá caindo 20%. Se a tua carteira sobe 20%, é legal, subiu 20%. Bacana. Então, quem tem uma carteira, só quem já passou por isso sabe, né? Quem está começando ali, eu não me importo, minha carteira pode oscilar e tudo mais. Só que quando você constrói um patrimônio relevante e tu vê a tua carteira caindo 20%, 30%, aquilo lá mexe, né? E é claro que cada pessoa vai ter um perfil de investidor diferente. Então, você precisa se conhecer como investidor para saber a porcentagem que você quer ter. E aí, com isso, né? De 3 a 5%, então como que tu faz o rebalanceamento da carteira? Esse já é assunto para outro vídeo, então comenta aqui embaixo. Felipe, faz um vídeo aí de como que tu faz o rebalanceamento da carteira e como que eu posso fazer também o rebalanceamento da carteira. Comenta aqui se vocês querem esse vídeo. E outra coisa, né? Felipe, o que é isso aí no teu olho, cara? Comenta aqui embaixo o que tu acha que é isso aqui, ó. O que aconteceu aqui com o Felipe para ficar com o olho roxo, cara? O que aconteceu? Comenta aí embaixo também. Se você curtiu o vídeo, deixa um dedo like aí, se inscreva no canal e agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!